Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Deixa eu ligar esse negócio aqui. Vou falar sobre esse tema hoje, a ira e a misericórdia. Não sei se você já pensou sobre isso. Vou falar sobre a história de Jonas, o profeta que ficou irado depois de um dos maiores avivamentos da história. Nós vamos ler o capítulo 4 de Jonas. Vai aparecer na projeção aqui para você poder acompanhar comigo. Eu estava pensando essa semana sobre esse texto e me veio a seguinte pergunta: o que a ira tem a ver com a misericórdia? Já pensou? São palavras similares, complementares, opostas? Bom, eu tenho um filho adolescente em casa, o Guilherme. Tá aí, filho? E cada vez que eu faço uma pergunta mais direta para ele, que eu entendo que precisa de uma resposta direta, ele responde: depende. Primeiro eu tenho vontade de enforcar ele, mas ele me faz pensar. E antes que você tenha uma resposta fácil para essas perguntas que eu fiz, eu vou dizer: depende. Então espere um pouco e nós vamos pensar juntos sobre esse assunto. Vamos ler capítulo 4 de Jonas. Nós vamos ler de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Descontente com o quê? Com o fato de que Nínive inteira se converteu, se arrependeu, e Deus perdoou a cidade e suspendeu o juízo. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para estar irado assim? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar a planta. Desculpem, saiu aqui. De modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer, mais uma vez, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem misericórdia dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Aí está o texto da palavra de Deus, que Deus nos abençoe por meio dele. Muito bem, aqui nós temos uma cena, para mim, surpreendente. Porque imagine um pregador evangelizando uma cidade inteira. Imagine milhares de pessoas arrependidas diante de Deus.
Imagine um avivamento tão grande que alcança desde o rei até os cidadãos mais simples, todos na cidade se converteram. Agora imagine esse pregador ficando furioso, porque sua mensagem deu certo. Não é loucura isso? Mas é exatamente isso que nós encontramos aqui. Jonas ficou furioso, porque ele pregou e as pessoas se arrependeram. Ele pregou o evangelho na cidade, ele atravessou a cidade pregando, e as pessoas se converteram. E ele ficou furioso. Por isso, para mim, o capítulo 4 de Jonas é um dos capítulos mais honestos da Escritura. Deus aqui abre a cortina do coração de um profeta para nos mostrar que é possível estar fazendo a obra de Deus sem ter o coração parecido com o de Deus. Você pode estar servindo nos ministérios, mas ainda assim seu coração em alguma área pode estar muito diferente do coração de Deus. O capítulo 4 não fala apenas sobre a misericórdia de Deus para com Nínive. Ele fala sobre a misericórdia de Deus para com Jonas também. E, consequentemente, para com a nossa vida também. É isso que nós encontramos aqui nesse capítulo extraordinário, nesse livro extraordinário da palavra de Deus. Você pode ler Jonas num dia só, numa sentada, os 4 capítulos, e você vai crescer muito no entendimento de quem é o nosso Deus, de como Ele é bondoso, misericordioso e perdoador, e como é que o nosso coração deve ser parecido com o coração dele. Bom, para você entender melhor a história, este é o contexto. Nínive era a capital do Império Assírio. E os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade extrema. Eles torturavam seus inimigos, eles destruíam completamente as cidades e espalhavam terror por onde passavam. Os israelitas tinham muitos motivos para odiá-los. Por isso, quando Deus ordenou que Jonas pregasse a Nínive, o profeta fugiu, não por medo, mas porque ele não queria que aqueles pecadores fossem salvos. É interessante isso, né? Ele não queria que os habitantes de Nínive, os assírios, se convertessem e fossem perdoados, porque na cabeça dele isso seria injusto. O que aconteceu então? Depois da tempestade que se abateu sobre o barco, lembram da história? Quando Jonas entrou no barco, fugindo de Deus, Deus mandou a tempestade, aí os marinheiros jogaram ele no mar, lembram dessa história? Depois da tempestade, depois do grande peixe ter engolido Jonas, ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, e depois da segunda chamada de Deus, Jonas finalmente vai para Nínive. E a sua mensagem é curtíssima, eu diria curta e grossa. Ele disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, vocês têm a partir de hoje 40 dias para se arrepender. O resultado é impressionante. O povo crê, o rei se humilha, a cidade inteira se arrepende, se veste com roupas de pano de saco, e Deus suspende o juízo. Um dos maiores avivamentos registrados nas Escrituras acontece diante dos olhos do profeta Jonas. E é aí exatamente que começa o problema. Por quê? Porque o profeta, ao invés de se alegrar, ele fica irado. O versículo 1 diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Contra quem? Contra Deus. O texto hebraico transmite a ideia de algo demasiadamente mal aos olhos de Jonas.
Ou seja, ele discordou completamente de Deus. Aquilo que Deus chamou de misericórdia, Jonas chamou de problema, e um problema sério. Aquilo que Deus celebrou, Jonas lamentou. Aquilo que alegrou o céu, enfureceu o profeta. Isso porque Jonas, infelizmente, amava mais a justiça do que a misericórdia para os seus inimigos. E aí então, ele faz uma oração famosa, uma oração sincera, mas uma oração errada. Uma das orações mais honestas da Bíblia, é verdade, mas ainda assim errada. Ele diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Em outras palavras, ele disse: eu sabia que isso aconteceria. Só faltou ele dizer o que às vezes eu falo brincando para minha esposa: não faça isso na sua casa. Eu falo assim para ela: eu não te avisei? Não faça isso. Só faltou ele dizer isso para Deus. E ele continua: porque eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. E não é uma grande ironia isso? Porque a maior reclamação de Jonas é exatamente uma das maiores qualidades, uma das maiores virtudes de Deus. Ele fica irado porque Deus é bom. Ele fica irado porque Deus é misericordioso e perdoador. É difícil entender isso, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. E vamos entender então essa indignação do profeta, porque ele faz uma declaração impressionante: tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora note, quando ele estava afundando no ventre do grande peixe, ele queria viver. Agora que viu as pessoas sendo salvas, ele quer morrer. A verdade é que a ira não tratada distorce a nossa visão da realidade. E quando permitimos que o ressentimento domine o nosso coração, nós perdemos a capacidade de enxergar a bondade de Deus. A indignação de Jonas o impediu de ver o milagre gigantesco que Deus fez. E Deus então responde, como muitas vezes ele faz, com uma pergunta: é razoável essa tua ira? Você acha que é razoável esse teu sentimento? Que pergunta poderosa, irmãos. Deus convida Jonas a examinar o próprio coração. É como se ele dissesse: Jonas, você realmente acredita que tem razão para estar assim? E essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós também. É razoável essa ira? É razoável esse ressentimento? É razoável essa mágoa que não acaba nunca? É razoável essa amargura que não libera perdão? Muitas vezes carregamos sentimentos que nós, por nossa humanidade caída, até julgamos legítimos, mas que jamais sobreviveriam a um exame mais acurado diante da presença de Deus. Alguns sentimentos que estão aqui dentro de nós não passariam no crivo das perguntas de Deus para nós. O texto continua dizendo então que Jonas sai da cidade, aí a história da planta, e aí talvez ele estivesse torcendo para que Deus destrua Nínive ainda. Eu fiquei pensando que é bem similar ao que aconteceu com Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, quando Abraão se retira da cidade e fica observando, ver o que vai acontecer, só que Abraão tinha expectativa de que Deus não destruísse a cidade. Mas aqui Jonas dá a impressão que ele ainda espera que Deus destrua Nínive. Assim Deus faz crescer uma planta para lhe dar sombra, e Jonas fica extremamente feliz por causa da planta.
É a única vez no livro que Jonas aparece verdadeiramente alegre. É irônico, não é? É a única vez no livro todo que nós vemos essa expressão. Mas no dia seguinte Deus envia uma lagarta, as coisas que só Deus faz na sua sabedoria, e a planta seca. A lagarta come a planta e a planta seca. O sol castiga Jonas e ele volta a pedir a morte. Então Deus revela uma grande lição. Você tem compaixão da planta, e eu não devo ter compaixão da grande cidade de Nínive? A planta expõe seu egoísmo, seu nacionalismo desproporcional, exacerbado, sua falta de amor e seu coração completamente desalinhado com o coração de Deus. É uma história impressionante, irmãos, que tem muitas lições para a nossa vida. Eu quero compartilhar algumas, então, algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida também. A primeira aplicação para a sua vida é esta: você pode servir a Deus e ainda carregar áreas não transformadas em sua vida. Jonas era profeta, mas não era misericordioso, não sabia dar perdão, nem exercer a graça e a misericórdia de Deus para com aqueles que se consideravam indignos. Você pode estar aqui em cima, pregando a palavra. Você pode estar aqui em cima cantando, tocando. Você pode estar servindo nos ministérios, dando uma aula, ajudando no ministério infantil, no ministério de casais, no ministério de evangelismo. Você pode ir aos hospitais para cantar com o grupo aqui da igreja. Você pode sair para anunciar a salvação de Deus nas ruas. Mas ainda assim é possível que alguma área da sua vida precise ser transformada por Deus. Você pode ser muito usado por Deus até em várias coisas. Você pode ter dons especiais de Deus. Mas ainda assim, você pode ter dificuldades para perdoar, para ser misericordioso, para expressar a graça de Deus, especialmente para com aqueles que você considera indignos, como se todos nós não fôssemos. Segunda lição para a sua vida: não ame a justiça mais do que a misericórdia. Nós queremos misericórdia, mas precisamos oferecê-la também. Nós queremos para nós, mas precisamos oferecer para os outros também. Inclusive para aqueles com quem estamos irados. O pastor Walter falou hoje de manhã. Você tem vontade de estragar a cara de alguém? Já pensou nisso? Tem alguém que ainda traz um sentimento ruim a você? Tem alguém que você não gosta? Você precisa transmitir misericórdia para essas pessoas. O nacionalismo de Jonas fez ele julgar que os ninivitas não mereciam misericórdia de Deus. Ele entendia que o fato de ele ser israelita o fazia superior aos ninivitas, porque ele era o povo de Deus. Mas ele só era povo de Deus por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Senão ele estaria perdido. Você precisa oferecer misericórdia para todos, assim como você também recebeu misericórdia do Senhor. Um dia, eu conversei com um jovem que estava muito magoado com a sua mãe. E ele me falou mais ou menos assim: ah, pastor, eu já desisti, porque ela só vê os meus defeitos, ela me critica em tudo. Eu não consigo ter uma conversa com ela sem que ela pegue no meu pé e brigue comigo. Então, a partir de agora, eu vou tratá-la com respeito.
mas só isso. Eu desisto. E aí, ele ficou esperando uma resposta, eu fiquei olhando para ele, e ele falou assim: você não acha que eu estou certo, pastor? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Eu falei: vamos lá. Primeiro, você está esquecendo que ela é sua mãe. Então deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você está me falando que a sua mãe só pega no seu pé, que ela briga com você o tempo inteiro, que ela só vê seus defeitos? É isso? É isso. Mas quem lava suas roupas? É ela. Quem faz a sua comida? E ele falando: é ela. Quando ela vai passear em algum lugar assim, você acha que ela se preocupa em comprar presentes para ela ou para você? Ele falou: para mim. Então, seu miserável, ela ama você ou não ama? E ele não me respondeu, ficou sem palavras. Eu falei: mas tem mais ainda. Você não pode tratar ninguém assim, ainda mais sua mãe. Se a sua mãe faz essas coisas para você, como eu falo para meus filhos lá, o que você tinha que fazer é lamber os pés dela. Ele falou assim: mas aí não seria justo. E eu disse: mas quem foi que falou que é uma questão de justiça? Não é uma questão de justiça. É uma questão de misericórdia. Você deve tratar todos com graça e com bondade, ainda mais os seus. A Bíblia fala que aqueles que não cuidam dos seus são piores que os ímpios. Você quer ser tratado como um ímpio? Então, faça o seguinte: chegue na sua casa hoje, abrace a sua mãe, bem apertado, demoradamente, dê um beijo no rosto dela e diga: mamãe, eu te amo muito. E mais, eu quero te agradecer porque você pega no meu pé, porque você me critica quando eu estou errado, quando você acha que eu estou errado, porque isso mostra que você me ama. E eu disse assim: porque os seus amigos de fora não vão fazer isso por você. Os seus amigos de fora são aqueles que vão dar tapinha nas suas costas, não importa o que você esteja fazendo. Só quem te ama de verdade vai dizer: você está errado, você precisa mudar. Só quem te ama de verdade. E eu não sei o que ele fez, mas eu espero que ele tenha aprendido a lição, que nós devemos amar a misericórdia juntamente com a justiça. Nem mais o outro. Porque se você amar a justiça mais do que a misericórdia, isso não será justiça. E se você amar a misericórdia mais do que a justiça, isso também não será misericórdia. Se você amar a justiça mais do que a misericórdia, você vai se tornar duro demais. E se você amar a misericórdia mais do que a justiça, você vai se tornar mole demais. As duas coisas, são duas irmãs que andam de mãos dadas, a justiça e a misericórdia. Nem para um extremo, nem para o outro. Em terceiro lugar, aprenda que a ira não tratada e prolongada vai roubar sua alegria. Jonas viu um milagre gigantesco acontecer
mas não conseguiu desfrutá-lo. Isso porque a amargura é uma prisão. Eu falei isso há 2 domingos. Quem vive preso à ira perde a capacidade de enxergar os motivos que Deus lhe dá para agradecer e celebrar. E são muitos, são muitos. Se você está preso à ira que você tem por alguém, se você ainda tem ressentimentos guardados no seu coração por qualquer pessoa, se você ainda não conseguiu perdoar alguém, eu tenho certeza que você também tem agido com ingratidão. E que você não consegue enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, e muito menos celebrar. Porque a ira não tratada é uma prisão. A amargura nos aprisiona de um modo que nos rouba a alegria. Jonas viu o milagre, mas não desfrutou, não celebrou, não agradeceu. O livro podia acabar de um modo muito diferente. Ele seria conhecido hoje como profeta muito diferente. Mas para nós fica a impressão de que o livro inteiro foi escrito por conta de Jonas, para que por meio das coisas que Deus tentou ensinar a ele, nós aprendêssemos. Ele precisava amadurecer muito ainda. Em terceiro lugar, a próxima aplicação para a sua vida é esta. A palavra de Deus continua nos fazendo perguntas, nos colocando em xeque. Por que você está tão ressentido? Por que você ainda está guardando essa mágoa? Por que você não consegue perdoar? Por que não consegue se alegrar com a bênção do outro? Aliás, esse é um filtro bom. Para você saber se você já concedeu perdão total, se não está com ressentimento algum mais no seu coração, pergunte para você, quando a pessoa que te feriu é abençoada, recebe um presente de Deus, uma conquista da parte do Senhor, você se alegra? Você fica feliz pela vitória da pessoa? Ou você fica incomodado? É um bom teste. Mas Deus continua fazendo perguntas para nós. Você vai esperar mais quanto tempo para resolver esse negócio? Para conceder misericórdia, a mesma misericórdia que eu dou para você. É razoável essa tua ira? Você acha que é correto você estar assim, depois de tudo que você recebe de mim? Em quinto lugar, a próxima aplicação é esta. Aquilo que nos faz sofrer revela o que mais amamos. Jonas chorou pela planta, mas não chorou pelas almas. O que ocupa os nossos pensamentos, irmãos? O que nos entristece? Ou até, pode inverter a pergunta, o que nos alegra? As respostas revelam muito sobre nossas prioridades espirituais. O que te deixa triste na sua casa, na igreja, no trabalho, com seus amigos? O que realmente te incomoda? São questões secundárias ou são questões realmente importantes? Você se entristece por aquilo que deveria se entristecer mesmo? Isso te incomoda? Ou você está preocupado com o seu conforto? Jonas estava preocupado com o seu conforto. Por isso que quando a planta morreu e veio o calor de novo, ele ficou furioso e pediu para morrer mais uma vez. Mas ele não ficou assim
por olhar para Nínive e aquelas mais de 120 mil pessoas perdidas, precisando da salvação de Deus. A sexta aplicação para a sua vida é esta: Deus ama pessoas mais do que nós imaginamos. Nínive era uma cidade violenta e cheia de maldades. Mas quando Deus olhou, Ele viu as pessoas ali, pecadores necessitados de perdão e graça. O amor de Deus é maior do que nossas categorias, preconceitos e julgamentos. Deus está preocupado com a salvação das pessoas, com o arrependimento das pessoas. Deus não desiste de resgatar pessoas. E o nosso coração deve ser como o coração de Deus. Às vezes, nós temos lá nossos problemas de relacionamentos com a nossa família, com a sogra, que dizem que não é fácil. A minha é um anjo, né, Ju? Ela gosta mais de mim do que da Ju. Muito querida, uma bênção. Mas às vezes não é assim. Um irmão que só dá problema. Essa semana eu fui visitar meu irmão. Ele está numa clínica para recuperação de dependentes químicos. Numa situação, segundo os médicos, irreversível. Ele contraiu uma meningite herpética e isso causou uma lesão no cérebro, e essa lesão é irreversível. Antes de ele estar lá, ele viveu muitos anos, infelizmente, no alcoolismo, nos últimos anos usando outras drogas. E nessa última quinta-feira eu fui visitá-lo. Na terça-feira eu pedi para o PC levar meu carro para lavar aqui pertinho, e eu esqueci que eu ia lá na quinta. E aí na quinta-feira estava chovendo, e para ir lá na clínica eu pego uns 20 quilômetros de estrada de terra. E eu fui, já aconteceu alguns problemas no caminho, de quebrar toda a suspensão do carro. E a gente vai, eu, meus irmãos, a Leia, o Alcilã, a gente vai todos os meses lá, às vezes buscá-lo, passar um dia com a gente, às vezes para visitá-lo. E ele vive num ciclo que se repete semana após semana, fazendo as mesmas perguntas, falando as mesmas coisas, querendo sair de lá o tempo todo, e a gente sabe que não tem condição. E aí, eu estava indo para lá, e no caminho eu estava conversando com o Leonel por telefone. Ele falou: pai, por que você está indo lá hoje? Eu falei: filho, é meu irmão. E eu aproveitei e disse assim: sabe, filho, eu tenho muitos motivos para não ir. A minha mãe, grande parte da enfermidade dela foi por ele. Aconteceram coisas que eu não vou falar aqui para os irmãos, porque são coisas particulares nossas. Mas eu não tenho essa opção. Nós não temos essa opção. Desde que nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, nós não temos outra opção a não ser termos o mesmo coração de Jesus. Então, todo mês, faça sol, faça chuva, nós vamos visitar nosso irmão.
nós vamos continuar pagando a clínica, pagando os medicamentos, e sem reclamar, agradecendo a Deus o privilégio que nós temos, e com a esperança de que os meus filhos vejam isso, e aprendam que assim como Deus ama mais as pessoas do que nós imaginamos, nós também devemos amar. É a nossa única opção, irmãos. Nós precisamos ser misericordiosos com todos. A última lição que eu destaco para você é esta. Jonas é um tipo de Cristo. Sua fuga da vontade de Deus, sua ira, seu egoísmo e seu desprezo pelas pessoas são sombras distorcidas da realidade espiritual que se cumpriria de modo perfeito em Cristo. Então Jonas é um tipo de Cristo e Cristo é um antítipo de Jonas. Porque Cristo é o cumprimento perfeito de tudo que Jonas não foi. Cristo obedece à ordem do Pai, ao contrário de Jonas. Ele vem ao nosso encontro, enquanto Jonas fugiu de Tarsis para Tarsis, na direção contrária. Cristo dá a sua própria vida. Jonas estava preocupado com seu conforto. Cristo oferece perdão e salvação, e Jonas queria juízo para Nínive. A questão é, com quem você vai se parecer? Quem é o nosso exemplo? O nosso modelo maior é Cristo. É com Ele que nós devemos parecer. E eu quero terminar dizendo o seguinte. O livro de Jonas termina com uma pergunta em aberto. Não deveria eu ter misericórdia dessas mais de 120 mil pessoas da grande cidade de Nínive? Só que o Evangelho termina com uma resposta definitiva. A resposta é Jesus Cristo. Ele é a perfeita união entre a ira santa de Deus contra o pecado e a misericórdia infinita de Deus para o pecador. Na balança de Deus, a sua ira e a sua misericórdia estão no mesmo nível. Deus odeia o pecado, mas Ele é misericordioso com os pecadores e deseja que todos se arrependam. Assim é o nosso Deus. Então a pergunta é: quem é você na história? Você é um ninivita que precisa do perdão e da salvação de Deus? Ou você é um Jonas que precisa exercer misericórdia e perdão para alguém? Que decisão você vai tomar hoje? Se você não recebeu a Cristo como seu único Salvador, se você está nos visitando hoje, ou se você está aqui na igreja já há alguns anos, talvez como filho de pais cristãos, mas não tomou sua decisão ainda, a decisão que você precisa tomar é a de receber a Cristo como seu único Salvador pela fé. Você precisa crer que a morte de Jesus na cruz é suficiente e poderosa para te salvar. E assim você precisa entregar sua vida para Cristo, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e confessando a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Agora, se você já é cristão, talvez seja o caso de você exercer misericórdia e perdão para alguém. Quem são essas pessoas? Ou quem é essa pessoa? Você vai sair daqui do mesmo modo que entrou?
ou vai deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração e transformar sua vida, ao ponto de que você vai sair daqui e vai resolver essa questão de uma vez por todas, com misericórdia e com graça? Quem é você na história? Vou chamar a equipe à frente já, nós vamos orar. Se você tomou alguma decisão, converse com Deus aí. Nós vamos orar. Peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Há alguém hoje que ainda não tomou a decisão de receber a Jesus como seu único Salvador e quer fazer isso agora? Eu não vou chamar você à frente, não vou pedir para você falar nada, mas se é o seu caso e você quer que nós oremos por você, eu peço apenas que você levante uma mão rapidamente para eu ver e eu vou me comprometer a orar por você. Deus abençoe, pode baixar. Mais alguém quer dizer sim para Jesus? Eu quero, Senhor, te receber como meu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão e com esse sinal eu entenderei que você quer que eu ore por você. Há alguém mais? Há alguém que tomou a decisão de exercer misericórdia e perdão para alguém que feriu você, ofendeu você, alguém que não merece a sua misericórdia, porque ninguém merece misericórdia, mas que hoje você decidiu oferecer a mesma misericórdia que você recebeu de Deus? Há alguém que quer que eu ore por você? Levante a sua mão e nós vamos orar também. Lá atrás já vi também, pode baixar. Também Deus abençoe, pode baixar. Mais alguém? Vamos orar também. Deus abençoe. Vamos todos ficar em pé, irmãos. Vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela riqueza que é a tua palavra, porque nela nós encontramos a tua verdade, o conhecimento do Senhor. Nós aprendemos, Senhor, como deve ser o nosso coração, e nós assim podemos crescer na nossa vida espiritual e sermos ainda mais bênçãos neste mundo perdido e tão necessitado do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a tua boa mão sobre nós nessa hora, fazendo de nós perdoadores, pessoas misericordiosas, que amam pessoas acima de tudo, que desejam a salvação de todos aqueles que nos rodeiam. Senhor, usa a nossa vida, Pai, como instrumento de salvação neste mundo perdido. Usa a nossa vida, Senhor, para sermos bênção na nossa casa, na nossa igreja, onde nós estivermos. Dá-nos um coração misericordioso como o coração de Jesus. Dá-nos um coração obediente à tua voz. Que esses irmãos que sinalizaram que precisam de uma reconciliação, de pedir perdão, de conceder perdão e misericórdia para alguém, eu peço a Deus que o Senhor os fortaleça, que o teu Santo Espírito direcione a vida deles com sabedoria, para que eles encontrem as palavras certas, que eles sejam usados por ti, ó Deus, para que por meio desses momentos santos haja salvação de vidas,
restauração de vidas. Que o teu amor seja derramado abundantemente em nossos corações. E isso constrange as pessoas, Senhor. Eu oro também, ó Pai, por esses queridos que levantaram suas mãos, sinalizando que entregaram suas vidas a Jesus e o receberam como seu único Salvador. Escreve os seus nomes no livro da vida, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que a cada dia a partir de hoje, o teu Santo Espírito confirme essa decisão em seus corações. Abençoa-nos como tua igreja, família do Senhor. Que essa semana que se inicia, ó Deus, seja muito abençoada por Ti. Ajuda-nos em nossas dificuldades. Vá à nossa frente, Senhor, desembaraçando os caminhos. Usa as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória, como instrumentos da Tua graça e da Tua misericórdia neste mundo. Que nós sejamos, ó Deus, ferramentas Tuas, para que a nossa casa seja abençoada, para que os nossos amigos sejam abençoados, para que os nossos colegas de trabalho sejam abençoados, nossos colegas de faculdade, de escola. Que o Senhor nos use poderosamente, ó Deus, e que quando, Senhor, nós vislumbrarmos os Teus milagres, que o nosso coração se alegre. Livra-nos, ó Deus, dos ressentimentos, das mágoas guardadas. Ensina-nos a ser perdoadores, graciosos e misericordiosos. Ensina-nos a lição de Jonas, para que nós nos preocupemos, ó Deus, com a salvação, com a restauração das vidas. E não fiquemos presos ao nosso egoísmo e aos nossos ressentimentos sem sentido. Abençoa-nos assim, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.